Opa, aqui é o Rafael Topografia com você e eu vim aqui para te dar uma dica de configuração do Surface E. Dica essa no estaqueamento, especificamente o estaqueamento no Surface E. Muitas obras, ou seja, praticamente todas as obras ou projetos é desenvolvido um eixo para poder ter uma referência dessa obra, ok? Então esse eixo precisa ser estaqueado para a gente poder ter essa referência e a partir dessa referência a gente puxa um alinhamento, puxa uma seção, faz um cálculo de terraplanagem, etc. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente os formatos, quais as opções que a gente pode estar utilizando no Surface E para configurar esse estaqueamento. Vamos simular, vamos imaginar que a gente vai fazer o estaqueamento de uma obra, de uma estrada, ok? E lá no Surface E, na aba Arquivo, opção 2, Configuração de Trabalho, aba Formato, a última opção é relacionada ao estaqueamento e você vai encontrar exatamente essas opções aqui. O que vai mudar é apenas a quantidade de casa decimal após o ponto, que seria após a vírgula. E o que acontece? Quando a gente tem essa primeira opção, vamos imaginar que esse eixo nosso tenha 620 metros. Um exemplo bem simples, que o comprimento da estaca zero até a última estaca, até o ponto final desse estaqueamento, tenha um comprimento total de 620 metros. 620 metros. E quando a gente tem esse comprimento e tem esse formato selecionado lá no Surface E, tudo que você for ver relacionado a esse estaqueamento, você vai enxergar da seguinte maneira. Você vai enxergar 6 mais 20.00. Por causa exatamente desse formato, a representação do seu eixo de 620 metros vai ficar exatamente dessa maneira. Por quê? Quando quando ele chega a 100, ele conta um a mais antes do mais aqui, tá vendo? Então ele chegou a 99, ele passou 1 metro, ele vai zerar esse restante, vai colocar um mais aqui. Então quando tem essa configuração e tem um aqui na frente, a gente sabe que tem 100 metros aquele comprimento. Só que como o nosso eixo aqui nesse momento tem 620 metros, ele vai ficar 6 mais 20. Então seria aqui, ó, por exemplo, 6 vezes 100. Então a gente sabe que é 600 mais 20, tá entendendo? Então 620 metros, exatamente a quantidade que a gente tem daquele comprimento. Agora vamos imaginar um segundo formato, que é exatamente esse cara aqui, ó. Esse cara já aumentou um zero a mais. Aqui nesse caso, a gente conta os quilômetros. Quando chega, por exemplo, 999 metros, quando chega a 1000 metros, que seria 1 quilômetro, ele vai zerar aqui também e vai acrescentar um aqui, né, se fosse 1000 metros, por exemplo, e vai zerar o restante. Então, nesse segundo formato, aqui ficaria assim, ó, ficaria sem zero, sem nada, ficaria mais 620.00, porque ele não chegou a 999, ele está até 620. Vou te dar um segundo exemplo, você vai entender melhor. E aqui é progressivo, sem nada demais, independente se for 1000 metros, se for 2000 metros, ele sempre vai dar a quantidade aqui que você for percorrer. Então esse formato também existe lá no Surface E, que ele conta sem dar essa separação. Isso é só um arredondamento que o Surface E dá, o estaqueamento, qualquer obra faz exatamente esse mesmo formato no estaqueamento. Agora vamos imaginar que a nossa linha tenha 1500 metros, olha só. Vamos imaginar que o nosso eixo tenha 1500 metros, exatamente 1500. Como é que vai ficar esse primeiro formato, que é esse cara aqui com mais 00? Ele vai ficar o seguinte, ele vai ficar 15 mais 00.00, porque 15 vezes 100 vai dar exatamente os 1500. Agora esse segundo formato aqui, ó, esse cara, o segundo formato que a gente já arredonda ele quando chega a 1000, né? Então ele vai ficar assim, ó, de 1 km mais 500.00, ok? E a opção 3, a terceira opção, vai ficar 1500 exatamente, sem separação de progressão, ok? Então é isso, essas configurações que a gente pode estar fazendo no Surface E. E se você quiser se aprofundar ainda mais, se cadastre no link que eu estou deixando aqui nessa página, no link da descrição desse vídeo, para você poder aprender ainda mais sobre essas configurações do Surface E. Um abraço e até o próximo vídeo.